Alexandre de Moraes dá entrevista ao Jornal Gringo e manda recado duro e direto ao Trump. E fica até o final, que tem vídeo de uma verdadeira patriota, destruindo os patriotários e desmontando a narrativa dos vassalos da terra do tio Sam. Bora pro vídeo, mas antes, curte se gostar do vídeo, comente, se inscreva e se puder, torne-se membro ou contribua via Pix que tá aqui na tela e ajude nosso canal. Agora espia... Vamos aqui a Alexandre de Moraes. Não há menor possibilidade de recuar. Foi dito por Alexandre de Moraes, mas para quem, onde? Já vou te contar. Em entrevista a um jornal gringo, o The Washington Post, que foi publicado hoje. Tudo isso, tá bom? E aí, assim, a matéria é grande, tem várias linhas. Eu vou destacar aqui algumas para vocês, porque ele diz que não tem a menor chance de recuar 1 milímetro sequer das decisões, mesmo diante das sanções dos Estados Unidos. O que ele disse? Faremos o que é certo. Vou destacar só uns trechos aqui para vocês, tá? Faremos o que é certo, receberemos a acusação, analisaremos as evidências e quem tiver de ser condenado, será condenado. Quem tiver de ser absolvido, será absolvido. Um outro trecho que me chama a atenção é que a matéria explica tudo mais, esse cenário do julgamento de Jair Bolsonaro marcado para o dia 2 de setembro. Bom, aqui, entendo que para a cultura norte-americana é difícil compreender a fragilidade da democracia porque nunca houve um golpe de Estado nos Estados Unidos. Ou seja, está dizendo que os norte-americanos não sabem o que é sentir isso, visto que eles não viveram isso. Porém, o Brasil teve 20 anos de ditadura sob Getúlio Vargas, outros 20 de ditadura militar, mais de 20 até, né? E inúmeras tentativas de golpe. Quando você é repetidamente atacado por uma doença, você desenvolve anticorpos e busca uma vacina preventiva. É isso que foi dito pelo ministro do Supremo. É prazeroso passar por isso? Claro que não, ponderou o ministro. No entanto, continuou Moraes, o Brasil enfrentou forças que queriam eliminar a democracia e cabia a ele interrompê-las. O ministro Alexandre de Moraes, ele não tem o hábito de dar entrevista, né? Nem um pouco, Elisa. Mas ele falou aqui pro Jornal dos Estados Unidos, então tá passando um recadinho, né? Passando um recado pra fora, Elisa, mas me chama a atenção, eu gostaria de destacar algo no trabalho feito pela equipe do Washington Post, que vai além de uma entrevista com o ministro Alexandre de Moraes. Claro, o jornal deu voz ao magistrado, uma voz que é muito importante neste momento, considerando tudo que está reverberando fora do Brasil a respeito do judiciário brasileiro. Então, ele aproveita esse espaço para transmitir a sua mensagem e avisar que não vai recuar, chama os Estados Unidos e a comunidade internacional para compreenderem o que de fato está acontecendo, transcorrendo no processo do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros envolvidos na trama do golpe, Elisa. É muito importante que se esclareça desinformações que estão rodando fora do Brasil, em parte por uma ação do próprio governo americano, de que não há o respeito ao devido processo legal no caso de Jair Bolsonaro, como se ele fosse uma figura que está indo a julgamento sem ter podido se defender, sem ter as condições adequadas de prestar os seus esclarecimentos nesse processo, sendo julgado por vários juízes. Ele não está num tribunal de exceção com um único juiz decidindo seu futuro, né? A gente está falando de um tribunal da Suprema Corte Brasileira. Mas eu queria destacar o fato de que o Washington Post também ouviu outras pessoas. E sob reserva, eles fazem uma menção, junto com essa entrevista do ministro Alexandre de Moraes, de que ele tem respaldo de muitas figuras políticas e não políticas que conversaram sob reserva com o jornal, destaca e dá voz ao ministro Alexandre de Moraes de que ele tem grande convicção em relação ao rumo que ele escolheu para o seu trabalho como magistrado e que ele vai seguir tocando aí o processo contra Jair Bolsonaro de acordo com essa convicção, sem ceder a uma pressão externa que, no entendimento dele ali, é muito mais de ordem política. É muito feio uma pessoa que nasceu na América Latina ser fã dos Estados Unidos da América, até porque isso entrega, sem sombra de dúvidas, que você é um completo ignorante quanto à história e à política do teu próprio continente. Para quem é latino, ser fã dos Estados Unidos precisa desconsiderar completamente que essa foi a nação que mais sabotou as nossas democracias, financiou ditaduras, desestabilizou governos, tudo em nome dos seus próprios interesses, em nome do Destino Manifesto. E definitivamente isso não é algo que ficou lá no passado. A gente tem um exemplo bem recente da Lava Jato. Vocês mesmos podem pesquisar no Google, tem reportagens muito completas no Intercept e na agência pública que comprovam que agentes do FBI atuaram clandestinamente aqui no Brasil com a anuência dos procuradores da Lava Jato. Esses agentes obtiveram por meios ilegais documentos, informações sigilosas da Petrobras e das nossas outras construtoras para interferir na soberania do nosso país. Me foge o nome agora, mas eu sei que os Estados Unidos têm uma lei que permite que os seus agentes atuem clandestinamente em outros países para obterem provas por meios ilegais, considerados ilegais naqueles países, e uma vez que eles levem essas provas aos Estados Unidos, elas são consideradas provas legítimas, provas legais. Aqui no Brasil, prova obtida por meio ilícito não é considerada. E quando eu falo que desconsiderar essa histórica e constante interferência dos Estados Unidos nos países da América Latina, eu estou falando isso porque essas são informações documentadas, não é teoria da conspiração. Vocês podem pesquisar, estudar e conferir isso. E olha que eu me limitei muito aqui, falando apenas do exemplo mais recente que nós temos da
Lava Jato, e mais recente, eu acho que ainda carece de uma atualização, considerando a taxação, que é uma questão de interferência à nossa soberania escrachada. Mas vai estudar sobre as ditaduras financiadas na América Latina, vai estudar do golpe dado no Chile, vai estudar do golpe aqui em 64, quando soldados americanos desembarcaram aqui no Brasil para auxiliar no golpe. Então assim, gente, eu tô falando isso como uma amiga de vocês, fica muito feio defender Estados Unidos, idolatrar, pior ainda, porque transparece ignorância, transparece falta de estudo, falta de contexto, falta de senso crítico.